Eu estava lendo esses dias Gênesis 6:8, que diz assim, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E isso me chamou muita atenção, porque fala das características, dos atributos de Noé, um homem íntegro, reto na sua geração. Nas gerações sempre teve pessoas corrompidas, e sempre foi a maioria. A maioria só se importa consigo mesmo, com o seu eu. E nessa geração que estamos vivendo não é diferente. Então a maioria são pessoas que se corromperam, que se desviaram da verdade. Mas ainda assim, em meio à geração corrupta, existem pessoas íntegras, fiéis e tementes a Deus. E para você ser uma pessoa íntegra, para você ser uma pessoa fiel e temente a Deus, você tem que ter coragem, você tem que saber quem você é, você tem que se posicionar. Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não seja bonzinho. Jesus não foi bonzinho, ele não viveu para agradar as pessoas, ele viveu para agradar a Deus. Procure ser uma pessoa boa aos olhos de Deus, não bonzinho. O bonzinho é o primeiro a se desviar. Sabia que muitos cristãos, eles se desviam porque são bonzinhos demais? Porque não sabem dizer não, não sabem impor limites, não sabem se posicionar? É sempre dizendo sim para todo mundo. Vamos para uma festa, vamos para isso, sim, 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 porque não quer desagradar as pessoas. Se tem uma coisa que você precisa entender para ser uma pessoa íntegra, é aprender a desagradar pessoas que não querem compromisso com Deus. Dizendo não para essas pessoas. Dizendo não para o convite dessas pessoas que vão te levar para o buraco. Tá? Se essas pessoas quiserem de fato buscar Deus junto com você, abraça essas pessoas, segura na mão, mas tem pessoas que só querem te arrastar para o buraco. Ei, não dê atenção para essas pessoas, se afasta, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se você quer ser uma pessoa íntegra, que chama a atenção de Deus, e somente pessoas diferentes, pessoas íntegras que chamam a atenção de Deus, pessoas que são normais como todo mundo, que faz o que todo mundo faz, não chamam a atenção de Deus, é o mais do mesmo. Mas aqueles que se posicionam dizendo não para o mundo e dizendo sim para Deus. Então, uma das coisas que você precisa entender é quem você é em Deus, filho de Deus, e saber as coisas que afastam você de Deus e as coisas que te aproximam de Deus, e se posicionar nisso, tá? E outra, saber dizer não para aquilo que te destrói, saber dizer não para aquilo que te afasta de Deus. Não seja bonzinho, seja uma pessoa boa. Bonzinho, ele está sempre dizendo sim para todo mundo, tá? Então, Noé era uma pessoa íntegra e com certeza ele desagradava muitas pessoas, porque pessoas fiéis, íntegras, desagradam muitas pessoas, porque tem um comportamento diferente, tem uma fala diferente, tem uma postura e atitude diferente. Você que é filho de Deus, que é uma pessoa íntegra, deixa eu explicar uma coisa para você, você incomoda muitas pessoas. A luz de Deus em você incomoda muitas pessoas. A Bíblia diz, nós somos imagem e semelhança do Criador, ou seja, nós nascemos para expressar a Deus, para expressar os atributos de Deus, né? Nas nossas atitudes, na nossa fala. E como que a gente faz isso? Se conectando com a palavra. Tá? Quando você se conecta com a palavra, é como se você estivesse andando com Deus, porque a Bíblia é um livro tão poderoso que é como que quando você abre a Bíblia, quando você se concentra, começa de fato a meditar, é como se um portal espiritual se abrisse. É impressionante. Deus ele começa a te revelar, Deus ele começa a mexer na tua mente por meio da palavra. E quando você anda com Deus, quando você tem intimidade com Deus na palavra, na oração, você começa a ficar parecido com Deus. Você começa a falar como Deus, a agir como o Senhor, como seu Pai. Ou seja, você começa a expressar Deus. Você começa a expressar a natureza de Deus, não mais a natureza caída. Consegue entender? Pedro, depois dos 3 anos do ministério de Jesus, teve pessoas que na crucificação perguntaram, falaram assim, olha, você parece com eles, porque você fala como eles, anda como eles. Pedro disse, eu não conheço. Pedro negou Jesus. Mas olha só que interessante, mesmo ele tendo negado Jesus, de tanto ele andar com Jesus, ele já começou a adquirir características de Jesus. Porque quando você anda com Deus, quando você anda com Jesus, você começa a adquirir características de Jesus. Ou seja, logo você começa a andar como Jesus, falar como Jesus, se expressar como Jesus. Logo você vive para agradar a Deus. Mas não tem como agradar a Deus sem andar com Ele. É necessário andar com Ele, aprender com Ele, viver para Ele. Então, você quer ser íntegro nessa geração? Você quer ser uma pessoa que chama a atenção de Deus? Aprenda a dizer não. Se posicione. Noé se posicionou numa geração em que todo mundo, a maioria, só queria agradar a si mesmo. Sabe?
Ele se posicionou. Pessoas íntegras se posicionam, não tem medo de desagradar. Não tenha medo de desagradar, sabe por quê? Quem é que esteve com você nos momentos mais difíceis da sua vida? Quantas pessoas? Talvez você vai dizer, nenhuma. Só Deus estava lá, né? É porque nos momentos mais difíceis da sua vida, só Deus vai estar. E outra, somente Ele é que vai te salvar. Somente o Senhor Jesus é seu salvador, não as pessoas. Então é no Senhor que você tem que focar. É na vontade de Deus que você tem que focar. Na presença de Deus que você tem que focar. Porque quando você foca nisso, irmão, você tem alívio em meio às dores. Enquanto está todo mundo, sabe, passando por situações difíceis, você está rindo nessas situações difíceis porque sabe que Deus está te guardando, está te protegendo. Ei, olha só que interessante. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ou seja, quando a sua mente está firme no Senhor, Ele te conserva em paz. Ou seja, muitos problemas que começam a derrubar e destruir pessoas, não destroem você. Porque você passa por esses problemas com a paz de Deus. A psicologia pode até te ajudar, tem uma frase que eu gosto muito. A psicologia pode até te ajudar a se manter calmo em momentos difíceis, mas somente a palavra do Senhor. Somente a palavra do Senhor é que faz você se alegrar nesses momentos difíceis. Tá? Se você está atravessando um deserto, não abra mão dos teus princípios para fugir daquilo que Deus quer que você passe. Não saia do seu propósito. Não saia do seu propósito. Não saia da vontade de Deus. Seja firme. Uma pessoa íntegra, ela é firme. Ela se posiciona, ela impõe limites. Porque ela está focada, os olhos dela estão focados na eternidade. Os olhos dela estão focados em agradar o Senhor. E para você agradar a Deus, você vai desagradar muitas pessoas. Que você não tenha necessidade de aprovação, de agradar todo mundo, porque nem todo mundo faz parte da sua missão, nem todo mundo faz parte do seu propósito, nem todo mundo está indo para o mesmo lugar que você. Ei, pessoas que estão indo para o mesmo lugar acabam se encontrando, pessoas íntegras que focam em agradar a Deus acabam encontrando outras pessoas também, tá? Então não seja como a maioria, seja uma pessoa íntegra. Seja uma pessoa íntegra e se posicione como um filho de Deus, que sabe de fato o que você quer e quem você é, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. E aqui embaixo, na descrição, tem um e-book meu que eu escrevi de um livro, Deixando de Ser Limitado. Eu falo sobre inteligência emocional e espiritual. Se você quiser adquirir, link na descrição. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Seja uma pessoa íntegra.